Vamos para uma pauta que você escolheu, um assunto que, quando a gente colocou aqui, a gente deu a possibilidade para vocês escolherem que tema vocês gostariam de ouvir do nosso Dr. Roberto. Então, hoje, né, em segundo lugar do que da última vez que ele veio, ficou o sódio. Por que a gente tem tanta dúvida quando o assunto é o sódio? Ele vai fazer uma dinâmica super legal e está aqui com a gente mais uma vez. Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, bom Carol. Dia, bom prazer tê-lo aqui para a nossa super aula. Vamos lá. Já aviso, assistam a pauta até o final, que no final da pauta tem uma surpresa para contar para vocês, que vocês vão participar também, ligado ao Dr. Roberto e a chefe Malu. Daqui a pouquinho eu conto. Assistam até o final para vocês pegarem todas as novidades do Você Bonita. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Roberto. Obrigado, Carol. Vamos para esse assunto muito legal. Sei que você tem uma dinâmica e que coisa, né? A gente realmente tem muita dúvida envolvendo aí. Tem, bastante. Essa relação que a gente tem com o sódio. Exatamente. Pela dualidade que eu falo que sempre tem na nutrição, né? É bandido ou mocinho, né? Então, o açúcar é bandido, o açúcar é mocinho, o sal ou o sódio. Porque, na verdade, são os extremos que vão trazer problema, Carol. Tá. O sódio em si, ele é fundamental para a vida humana. Por quê? Né? Todas as nossas células, onde ela estiver, a célula que está no teu cérebro é teu neurônio, a célula que está no teu músculo é seu miócito, todas as células do corpo cumprem funções nos órgãos onde elas estão. Tá. E o sódio é fundamental para todas as células, especialmente para o cérebro e para o músculo, receber a informação do que ela tem que fazer. Imagine a célula uma bolinha, tá? Tem a parte interna da bolinha e a parte externa da bolinha. Então, o nosso corpo, embora seja um corpo único, ele é dividido em dois compartimentos, para ficar um pouco mais fácil de entender. Um chamado compartimento intracelular. Tá. É o mundinho que está dentro da bolinha, tá? E o compartimento chamado extracelular, que está fora da célula, que está em movimento, entre as células, na corrente circulatória. Então, nós temos um corpo só com dois compartimentos, intracelular e extracelular. O compartimento extracelular, logo já na hora que sai da célula, na superfície externa da célula, o sódio está presente em todas as membranas celulares. Para que, porque isso é importante, Carol, para que um estímulo chegue dentro da célula, a superfície da célula, a gente chama de membrana citoplasmática externa, ela tem que abrir portõezinhos por onde entram informações. Tá. Esses portõezinhos só se abrem pelo estímulo do sódio. Meu Deus. O sódio externamente na célula comunica para dentro da célula com o potássio, que é um mineral intracelular em grande quantidade, está lá dentro da célula. Aí o potássio sai, o sódio entra. Essa troca chama bomba de sódio e potássio. É que permite a passagem de várias informações para dentro da célula. Puxa. Isso é complexo porque é um pouco de bioquímica chata, chama potencial de ação da membrana celular externa, mas o sódio para isso é fundamental, Carol. Então, primeira coisa, sem sódio, nossas células não funcionam. Então, isso está acontecendo a todo momento? A todo momento, constantemente. O sódio é fundamental para a gente sobreviver. O problema é o seu excesso. Então, não se recomenda excluir o sódio da alimentação humana. Tá? Só que hoje a gente está tendo um erro para muito mais do que para muito menos, porque nós vamos falar já das fontes que a natureza já dá pronta do sódio e o que a indústria utiliza como um realçador de sabor, até porque funciona também como conservante, o sódio faz o alimento durar um pouco mais na prateleira, é um tipo de conservador também o sódio. Tá? E aí está o problema. Aí está o problema, porque a gente começou a errar para muito mais. E nós vamos falar dos prejuízos do menos, se eu não ingiro, e os prejuízos do excesso. Do excesso. E aproveitem, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, que eu acho legal também nessa pauta, além dos alimentos, a gente comentar a respeito de alguns tipos de sal, porque eu acho que as pessoas hoje têm muitas dúvidas. Quando surgem aí opções, a variedade, abre aquele leque de e agora? Qual que eu escolho? O rosa, o marinho? Então a gente vai discutir um pouquinho isso também. Perfeito. Mande sua dúvida no @VocêBonitaTV. Vou fazer o seguinte hoje, diferente, doutor Roberto. Vamos lá? Vou te fazer um convite. O que você vai inventar, Carol? Eu não vou te perguntar absolutamente nada hoje. Tá bom. Hoje eu não vou perguntar nada, não vou trabalhar. Sabe por quê? Quinzenalmente você está aqui e eu noto sempre
que o público gosta muito de você e que as pessoas que trabalham aqui na Gazeta também estão sempre atentas, assistindo, né? Lá na maquiagem tem a TV, na cozinha tem a TV, assistindo as suas pautas e assistindo aí as suas explicações. Então... E também tem dúvidas, né? Também tem dúvidas. Pensei eu, por que hoje não dar aí a voz para quem trabalha junto com a gente e dar uma passeada? Até para mostrar para o público como é que é esse corredor da TV Gazeta. Vamos passear então? Bora. Vem comigo, daqui a pouquinho a gente volta que tem muita coisa ainda para mostrar nessa mesa. A gente vai seguindo por aqui. Toninho já está nos esperando. E aqui, ó, Saulito já está comigo? Sim? Aí, ó, tô contigo, hein, Saulito? Meu microfone tá aqui? Tá bom. Glaucia, daqui a pouquinho você testa o seu, vem pra cá. Vamos passear, gente, vamos passear. Olha lá que delícia, tá um dia tão lindo. Aqui, ó. Gente, seguinte, obrigada, viu, querido? Deixa eu ver quem tá por aí. Olha, as meninas aqui estão se escondendo. Daqui a pouco eu vou passar aí pra dar beijo em vocês. Bem-vindas. Olha lá. Gente, isso aqui é o nosso corredor, doutor Roberto. Muito legal. Há muito tempo que você já... Ah, tá. 6 anos. Né, vem e tem esse prazer aí de estar junto com a gente. Estrelas, eu me sinto uma estrela. Não, e ó quem eu já encontrei. A gente vai devagarinho. O ponto está funcionando, tá, Glaucia? Ó, devagarinho. Eu vou te emprestar, tá? Eu vou fazer a hora, porque esse vai ser pra nós dois. Deixa eu aproveitar e dar um beijo nela, porque ela tava aqui, aí a gente... Caramba, que saudade, tudo bom, linda? Mandei beijo agora, bem-vinda de volta. Vou ficar ouvindo aí sua bebezinha ao lado no meu camarim. Gente, e olha como ela tá linda. Ainda não, eu só ouvi aí uma vozinha de neném, um nenenzinho. Olha que linda. Mostra aí, Saulito. Você já tá assim, ó, assim, ó. Sabe assim, ó? Vai lá contar. 3 vezes, né? Amamentar me emagrece demais. Eu vou falar um negócio. Essa pessoa aqui é fora da casinha. Você vai lá no Você Bonita contar? Vamos conversar sobre Vamos? isso? Tá convidada. Adora, né, Carol? Tá convidada, tá linda. Bem-vinda. Bom programa, Tudo de viu? bom. Vai lá da TT. Agora é hora do TT, gente. Doutor Roberto, vem pra cá que tem uma querida aqui, que é a queridíssima Marilzinha. Deixa eu dar beijo. Ela sempre faz perguntas, ela adora o seu trabalho. Então chegou o seu momento. O que você quer perguntar para o doutor Roberto? Então, eu queria perguntar, doutor Roberto, se o sódio retém líquido. Retém. Realmente o excesso dele vai trazer grandes problemas, porque o sódio, quando ele está na corrente circulatória, se ele fica em alta concentração, o sangue, a gente chama de osmolaridade, o sangue fica muito concentrado, é como se o sangue começasse a ficar muito salgado. Então o que o corpo humano faz? Isso não pode, essa osmolaridade intensa, essa concentração excessiva de sal, né, no sangue, pode lesionar várias células. Então o corpo humano começa a não deixar a gente perder líquido. Então é um hormôniozinho que sai do cérebro, chamado antidiurético, que faz o rim não mais expelir água. Então você aumenta a quantidade de água dentro do corpo. Então, quanto mais sódio dentro da circulação sanguínea, mais água o corpo vai reter. E se eu beber ainda muita água, não vai urinar com tanta facilidade, porque o hormônio antidiurético impede isso, retém mais ainda. Aí fica com a quantidade de líquido dentro do vaso sanguíneo excessiva. E isso causa retenção líquida, inchaço, ou o que a gente chama de edema. Daqui a pouco, quando a gente voltar para o estúdio, ele vai contar o que fazer, então. Obrigada, viu? Ai, que linda, adoro. Participando sempre, ó. Ela assiste aqui, ó. Nossa TVzinha tá aqui, gente. Saulito, vamos pra lá agora, meu querido? Ele vai nos acompanhar hoje, que agora, sabe pra onde nós vamos? Lá pra maquiagem. Porque as meninas todo dia também fazem perguntas, comentam aí do Dr. Roberto. Quer ver, ó? Vamos ver quem eu vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Tá cheio, hein? Adoro quando tá cheio. Vem comigo. Bora lá. Oi, tudo bem? Boa tarde, invadindo. Posso invadir o cantinho de vocês? Ó, doutor Roberto, hoje nós vamos pra cá, que beijo, Serginho, Choquinho, queridos, olha lá. Eu vou hoje falar com a Luque, que todo dia a gente conversa sobre isso, sobre saúde, tal, dá beijo. Ai, que linda. Ai, que linda que ela é, gente. Ela tá com vergonha de fazer pauta no Você Bonita, eu vim agora atrás dela. Vamos fazer perguntinha hoje? Vamos. Então, se o sódio está em quase todos os alimentos, como que a gente faz? Como é que faz para não exagerar, né? Para não ter? O grande, acho que a maior meta que a gente tem que ter é, já que a gente tem o sal que a indústria acrescenta no embutido, na sopa, né? A gente já ingere o cloreto de sódio de maneira excessiva. Até para fazer a comida a gente coloca um pouquinho, não coloca? Sim. Então, primeira coisa, evitar o saleiro na mesa. Porque se eu já preparo com um pouco de sal, por que eu vou colocar mais?
Então, já primeiro macete, não use o saleiro na mesa, esquece esse saleiro da mesa. E dê preferência, nós vamos falar já lá no estúdio, sobre as fontes naturais de sódio. Então, a gente pode sim ingerir mais fontes naturais e menos fontes industrializadas, né? Os caldos para fazer, aqui fica nossa, o tempero pode ser até legal, mas aqueles caldinhos prontos. Então, lá na mesa eu vou dar muito macete do que fazer para evitar. Mas até porque tem que realmente diminuir. Aproveitando, por exemplo, eu gosto muito mais de salgado do que de doce. Então, quando você pensa nisso, tudo que você vai buscar é algo que te dê um sabor salgado. Isso. E toda hora, o dia todo, imagina, é quando a gente cai na pegadinha. E um detalhe, Carol, isso na gastronomia eles chamam de paladar alto. Quanto mais você exagera, mais depois precisa exagerar para sentir o mesmo sabor. Entendi. Isso acontece com açúcar, quem ingere muito açúcar depois não consegue ficar sem. O O sal sal, também. idem. Quanto mais eu ingiro, mais necessidade eu tenho de ingerir para estimular a papila gustativa. Essa é a maior pegadinha. Então, quanto mais eu acostumo com menos necessidade eu tenho de colocar mais. E detalhe, gente, sal não é tempero, sal é realçador só de sabor, tá? Tempero, nós vamos falar das especiarias, do sal de ervas, né? Que que a gente vai traz ensinar. o que você quer, paladar, sem exagerar no sal. Muito bom, deixa eu dar beijo. Ai, que linda. Gente, Obrigada, muitos doutor. quilos Obrigado a menos. a Deixa eu vocês, contar gente. pra todo mundo que orgulho. Quantos quilos a menos? Fala a verdade. Você acha que eu não ia falar isso? Uns 12, vai. Uns 12, com as dicas do Você Bonita. Beijo. Obrigada, Muito viu, bacana. gente? Vamos Tchau, pra lá, gente. doutor Roberto. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui, porque tem um monte de gente que eu quero pegar, tem um monte de gente que eu quero conversar. Deixa eu ver quem tá aqui. Peraí. Ah, ele adora fazer pergunta. O Zé. Aqui, era você mesmo que eu tava procurando. Eu tava sentindo falta. Você tá bem, Suzana? querido? Bom dia, doutor. O Zé é muito participativo. Gente, quando acabam as pautas, você sempre vai fazer pergunta pra ele. Hoje você vai fazer ao vivo, Zé. Que ótimo, que ótimo. É uma honra. Diga lá. A pessoa que tem a pressão baixa, ela precisa comer mais sal, doutor Roberto Navarro? Realmente. Vamos ficar aqui mais na luz, que aqui tá um pouquinho escuro. Pode ser aqui, ó? Tá melhor, meninos, pra vocês? Vamos lá. Como o sal, eu acabei de explicar, ele aumenta a retenção de água dentro do corpo e aumenta a pressão dentro do vaso sanguíneo. Quem tem pressão muito baixa, não é prudente fazer uma alimentação tão pobre em sal, que a gente chama de dieta hipossódica. A gente pede isso para quem tem pressão alta, né? Ó, diminui o sal, evita. Quem tem pressão baixa, não que deve exagerar, não. Existe um limite X que a gente vai falar lá no estúdio, tá? Qual seria a quantidade adequada. Mas pode ser um recurso, sim. Colocar um salzinho debaixo da língua, né? E ingerir alimentos que contenham sal. Nós vamos falar de quais são as fontes mais naturais para poder manter a pressão normal. Tá aí. Agora lá no estúdio a gente termina de contar esses segredinhos. Obrigada, viu, Zé? Que bom ter você participando. Adoro, vocês completam tudo. Hoje eu Obrigado, falei, viu? vou perguntar nada. Ah, não, mas não. Ela também sempre tem pergunta? Você acha que eu não vou falar com Sandrinha? Posso dar um beijinho? Ai, minha querida. E aí, Minha segunda mãe. Demais. Os alimentos naturais contêm sódio? Ai, que pergunta boa, Sandrinha. Exatamente, nós vamos mostrar vários deles lá. Sim, o sal que a gente fala, né, o sal de cozinha é apenas uma das fontes, a que contém mais sódio. Sim. A maior fonte de sódio é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Mas nós vamos falar de outros alimentos que contêm sódio em quantidades menores que o sal de cozinha e que são da natureza. Nós vamos falar sobre Ai, que eles. coisa boa. Tem sim. Obrigada a Eu que você. Um beijo. E eu Tchau. espero sua perguntinha aí de casa também no @VocêBonitaTV. Hoje dá uma fugidinha. Esse é Fugiu da gostoso, rotina, não é? É Carol. bom, não Fugiu da é? rotina. Esse estúdio, esse corredor tem tanta história. A gente tá um dia tão lindo. E ó, os meninos já estão esperando a gente aqui. Olha que tudo isso aqui, gente. Já voltamos. Muito legal. E eu tô esperando sua perguntinha, porque agora a gente vai contar um pouquinho mais aqui no estúdio, como é que tudo isso funciona. Obrigada, Evair. Nosso mic aqui agora, já gostaram? Aqui, só tem cenário lindo. Manda perguntinha, tá? Doutor Roberto, vamos então aos alimentos. Depois a gente vai falar do sal, até pra gente não esquecer, que eu tenho certeza que isso é uma dúvida comum mesmo. Que sal que eu escolho hoje? O que eu coloco na minha comida? O que eu ofereço pro meu filho? Entendi. Né, pra salgar a comida já. Vamos então pros alimentos que você quer Vamos lá, destacar. Carol. Eu coloquei aqui sempre a plaquinha verde, eu coloco quando é algo mais saudável. Então, eu coloquei aqui as fontes naturais do nosso lado direito ou esquerdo de quem está nos assistindo.
A grande questão é que o sódio, na natureza, não tem quantidades tão expressivas no reino vegetal, Carol. Tá. Mas tem. Eu trouxe aqui hortaliças, tá? Então, o espinafre, o aipo, trouxe aqui pepino, abobrinha, folhas, rúcula, brócolis. São fontes... as hortaliças, de um modo geral, têm sódio, não em quantidade exagerada. Então, talvez a gente precisaria de um extrazinho mesmo de algum outro alimento. Mas são fontes, tá? Do reino vegetal. As melhores fontes que a natureza dá estão no reino animal. Então, as carnes, de um modo geral, eu trouxe aqui o frango, mas eu estou falando do peixe, principalmente o peixe marinho, que tem uma quantidade de sódio maior, a carne vermelha convencional, os ovos, o iogurte, né, são fontes naturais de sódio. Óbvio que eu não posso exagerar, porque são alimentos que contêm gordura, então a gente também não pode extrapolar, mas são... Eles têm um pouquinho. Tem um pouquinho, tem uma quantidade razoável. A maior fonte da natureza que tem sódio é o que a gente chama de cloreto de sódio ou sal de cozinha. Na verdade, de onde é extraído esse sal de cozinha? Do mar. As salinas vão lá, né, as regiões onde se explora bastante o sal, próximas do mar, retira o sal, como na forma de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente está acostumado a comprar. E a indústria pega o cloreto de sódio, sal, e usa, eu trouxe aqui do outro lado, os produtos alimentícios onde a quantidade de sal ou de sódio passa a ser exagerada. Então, são os extremos que eu falei que a gente tem que tomar cuidado. Sabe o que eu ia pedir? Não tá aqui o rótulo desses produtos. A gente tirou o rótulo, a gente tirou a embalagem. Mas o que você acha interessante a gente observar quando, de repente, existir um consumo de algum desses alimentos, enfim, algum momento, tipo, olha, hoje eu vou querer uma azeitoninha, aí hoje essa torradinha, ou até um embutido. O que a gente deve observar da quantidade na embalagem, que é algo que a gente pode colocar, não sei se a palavra certa seria seguro, mas aceitável? Perfeito. Eu acho que tem uma imagem, eu acho que eles A gente tem as quantidades, vamos colocar Isso, eu quero mostrar um macetezinho bem bacana, Carol. Boa, tá? gostei. Como é que eu sei que eu estou comprando alimento onde o teor de sódio está acima do ideal? Tá? Geralmente os rótulos, as informações nutricionais dos rótulos, vêm dizendo ali quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Geralmente é obrigado por lei dizer o que eles consideram uma porção. Certo. E geralmente ou se for líquido é em ml ou se for sólido é em gramas. Por exemplo, esse rótulo está dizendo que para cada 145 gramas desse produto. Tá? E o que é isso, doutor Roberto? Eu tirei aleatório. Aleatório, tá. Então não sabemos o que é exatamente. Mas só para entender se ele tem muito sódio ou não. Aí nós vamos pegar aqui quantidade de sódio. Sódio aqui, ó, 1.021 miligramas de sódio por 145 gramas deste produto. É só dividir essa quantidade de sódio pelo total em gramas. Se eu pegar 1.021 e dividir por 145, vai dar 7, quase 8. Tá? Acima de 4 tem muito sódio. Abaixo de 4 não tem uma quantidade tão exagerada. Se mostrar outro rótulo, eu vou mostrar um que já não tem tanto. Ai, que legal! Entendeu? É só dividir total de sódio. Sempre dividir. Vamos pegar agora outro rótulo. Essa fatia, que eu não sei do que é, tem 30 gramas por fatia. A porção são 30 gramas. Quanto tem de sódio? 118. Divide 118 por 30, dá menos que 4, dá 3,8 alguma coisa. Não tem tanto sódio. Se ficar em uma porção. Isso. Entendi. Aí a pessoa tem que ter claro... Perfeito, Carol. Obrigado. Eu estava falando de um jeito que parecia que estava liberado. Se eu comer 10 porções disso, vai ficar uma quantidade alta. E um detalhe, Carol, já que a gente falou em miligramas de sódio, o recomendado para nós humanos é ingerir uma média de 2.000 miligramas por dia de sódio. 2.000. Miligramas de sódio, tá? Cada 1 grama ou 1.000 miligramas de sal de cozinha tem 400 miligramas de sódio. Então, em sal, tá? No máximo 5 gramas dia. Cada 5 gramas de sal que eu ingiro no dia, de sal de cozinha, cloreto de sódio, eu estou ingerindo uma média de mais ou menos 2.000 miligramas de sódio. Essa é a recomendação oficial da OMS. Sem contar as outras coisas que já tem, que a gente não percebe. E a gente está errando muito para mais, Carol.
O problema no Brasil é que a gente ingere uma média de quase 10 a 15 gramas de sal por dia, média do brasileiro. Nossa, é bastante, hein? 2 a 3 vezes mais que recomendado pela OMS. Daqui a pouquinho você dá dica como é que a gente faz com o lance até do potássio para ter um equilíbrio favorável. E da água, né? Porque você comentou numa das perguntas ali que pra gente não inchar também, se tiver em excesso sódio, mas você continuar bebendo muita água, também não vai adiantar muita coisa. Perfeito, perfeito. Mas vamos começar com a perguntinha do público agora é sua vez. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Paty, um beijo pra você. O sódio faz mal pro rim? Hoje a gente vai falar de rim. Sim, na verdade, quando eu expliquei lá atrás, o sódio, quando está em alta concentração no sangue, obviamente o rim já recebe uma mensagem, né, lá do hormônio chamado antidiurético, que é para não eliminar tanta água, para deixar mais água dentro do vaso sanguíneo, para a pressão no vaso sanguíneo não ficar tão baixa. Tá. Não cair. Isso já acontece dentro do próprio rim. A pressão intravascular, o volume dos vasos sanguíneos que estão no rim, com muito sódio, começam a ficar maiores. O rim começa a reter água. Tá? Isso aumenta a pressão renal. E detalhe, quando tem muito sódio, tá, no rim, o próprio rim começa a excretar um pouco de cálcio. Na verdade, para eliminar o excesso de sódio, se tiver muito, um pouco, o rim tenta eliminar. E retém água para não ficar a pressão dentro do vaso sanguíneo tão alta. E isso existe uma troca de cálcio pelo sódio. Tá? Então, quando eu elimino um pouco mais de sódio pelo rim, já que está ficando muito alto na corrente circulatória, existe uma reabsorção de cálcio e de potássio também. O cálcio em excesso no rim forma pedra. Então, hoje já se tem correlação de dieta muito rica em sódio com mais cálculo renal. Com cálculo renal também. Então, quem tem pedra nos rins hoje é orientado a diminuir o sódio, e não propriamente o cálcio. Por causa dessa troca. Por causa dessa troca. Que interessante. E o potássio é importante para poder o sódio ser excretado e não ficar tão alto dentro do sangue. O potássio é importante nessa troca. Vem potássio e vai embora sódio pela urina. E ele também está nos alimentos. E está nos alimentos. Então, a gente tem que ter uma alimentação bem bacana em potássio para a gente contrabalancear o sódio. Na verdade, o sódio e o potássio andam juntos. Tá. Eles têm que ser ingeridos em níveis proporcionalmente corretos. Se eu ingiro um X de sódio, tem que ingerir um X de potássio. Mas o nosso sal de cozinha não tem potássio. Não, tem só sódio. Existe, depois a gente vai falar dos sais, o que tem menos sódio e um pouquinho mais de potássio. Vamos deixar para o final. A gente vai falar. Vamos para a perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Amada, um beijo. É Amanda, na verdade, Amanda Amada, né, tá ali, um beijo. Uso o sal do Himalaia, ele é melhor que o sal normal? Já que você sabia que ia vir a pergunta, vamos falar dos tipos de sal. Então vamos embora, vai. Na verdade, Carol, isso é uma polêmica, eu acho desnecessária. Bom, o sal, como é que a gente acha o sal sem a indústria modificar? Quando eu falo indústria, não estou falando da indústria do mal, estou falando da indústria que usa e leva o sal até a sua mesa, tá? Então, o que está diretamente na natureza, sem qualquer contaminante, é o sal marinho, tá? Porque ele está tirando ele diretamente da fonte e não está passando pelo refino. Quando a gente refina, isso vale para as farinhas também, para o açúcar, mas falando do sal, o refino faz ele ficar bem fininho. Então, o sal refinado, ele é acrescentado de um pouco de química por esse processo. Tá. Então, silicato de alumínio, tem ferrocianeto, tem algumas substâncias que, embora não são quantidades exageradas, mas ele fica como um sal não orgânico, os refinados, tá? O refinado convencional é o sal refinado, esse é o tradicionalzão, tá? Tem, em média, 400 miligramas de sódio por grama. Tá? Certo. Isso vale para praticamente todos os sais. E tem um pouco de substância química que não é tão legal. Então, esse eu diria que é o que a gente tem que evitar mesmo para não exagerar. O sal marinho tem a mesma quantidade de sódio, 400 miligramas por grama, só não tem química associada, porque ele não passa por branqueamento. Que aí a gente colocaria num moedorzinho e enralaria. O sal light retira-se um pouco do sódio e acrescenta uma proporção de potássio. Então, a gente chama de light porque ele tem menos sódio. Mas, por ter potássio, ele só é contraindicado quem tem insuficiência renal e faz hemodiálise. Porque esses pacientes não conseguem excretar potássio também com muita facilidade pelo rim. Então, eles são contraindicados no paciente renal. O sal do Himalaia, o que hoje a gente está preocupado é que está existindo fraude, tem que tomar cuidado. Nossa, o que seria o sal do Himalaia? O sal que é encontrado numa rocha, numa região provavelmente do Himalaia, que deve ter sido há milhões de anos atrás um fundo do mar, e houve essa modificação da geografia do mundo, e nessa rocha se acha o sal dessa região do Himalaia. A vantagem dele, entre aspas, é que ele tem um pouquinho mais de outros nutrientes além do sódio. Se a gente pegar o sal tradicional, é cloreto de sódio, tem cloro e sódio, só.
Tá? Tá. O sal do Himalaia tem um pouquinho de magnésio, tem um pouquinho de zinco, eu não sei qual a composição toda dele, mas ele tem outros minerais que não tem nos outros sais. Certo. Mas é uma quantidade, Carol, que não é tão grande que justifique a gente ter que usar o sal do Himalaia para ter selênio, magnésio dentro do corpo. A gente consegue isso com os outros alimentos. É verdade. Então, tá? Acho paga-se que mais caro. Paga-se bem mais caro. Eu acho que hoje o sal marinho, pelo menos é o que eu uso na minha casa, está de bom tamanho. O light poderia ser uma opção também, desde que não tiver... Desde que não tenha problemas renais. E ele tem, por ser refinado, um pouquinho de química, né? Então, eu acho que mais para quem quer diminuir o total de sal, mas eu acho que eu ficaria com sal marinho e diminuiria as fontes ricas em cloreto de sódio, em sal, e não ficaria usando o saleiro na mesa toda hora. Né? Vamos fechar com a dica do sal de ervas? Como é que a gente faz isso, doutor Roberto? Pode misturar tudo que junto eu acho e que moer na hora? Exatamente. Para mim é o que a gente, inclusive, faz em casa. A gente pega o sal marinho, coloca naqueles moedores e joga bastante erva. O sal de ervas, o nome está dizendo, é um sal onde você utiliza as especiarias para justamente colocar junto, porque a quantidade que eu vou usar... Se eu pegar uma pitada do sal convencional e pegar uma pitada do sal de ervas, eu vou ter uma proporção menor de sódio no sal de ervas, porque para essa pitada eu ainda tenho especiarias. Tá. Então é questão de ocupar volume. Então é óbvio que o sal de ervas tem menos sódio, esse sim, em relação ao sal convencional. Inclusive estão sendo lançados por algumas marcas, chamados de sal verde, que é o sal com especiarias, ou você faz em casa, compra as especiarias. Que são ervas secas. São ervas secas. E o sal Você marinho? pode usar as que você tem mais paladar para elas e passar a temperar a comida com sal de ervas. É fantástico, é um macetezinho muito bacana. E tudo que tiver rótulo, leia o rótulo. Não é só mais proteína, carboidrato e gordura. Tem que ler o sódio que está no finzinho, né? É isso, o último só para encerrar, Carol, que eu falei, qual o risco de pouco sódio, tá? Se a gente tiver baixíssimo sódio no sangue, tem repercussões negativas na saúde, inclusive queda de pressão e outras consequências. Isso só ocorre em situações específicas, Carol. Quem está com muita diarreia, perde muito sódio. Quem está com vômitos, perde muito sódio. Quem tem transpiração excessiva, tá? Calor excessivo, transpira muito, perde-se sódio pela transpiração. Então, esse é o público que pode ter o que a gente chama de hiponatremia, pouco sódio na corrente circulatória. Mas são situações específicas que eu não quis colocar como principal, mas se alguém em casa está tendo esse quadro, tem que ingerir os alimentos com sódio para repor. Por isso que a gente faz ginástica, Carol, tá lá correndo, leva algo para beber. Por que tem que ser o isotônico? Se eu estou transpirando, perdendo sal, perdendo sódio e só tomo água sem algum mineral, eu começo a ter uma queda. Meu sangue começa a ficar com pouco sódio. Por isso que se repõe o isotônico para quem faz atividade e transpira, porque você tem que repor o potássio, o magnésio, o sódio um pouquinho, para ficar equilibrado no sangue, né? É um macetezinho. Muito bom, doutor Roberto. Muito bacana. A gente começa a pensar e falar... Nossa, mas e tal. E aí, isso tudo, claro, eu tenho certeza que chegaram perguntas ligadas ao período do ciclo menstrual, que a gente tem a TPM, que a gente incha mais. Tudo isso também se aplica no período que a gente também retém mais líquido por natureza. Sim. Não é verdade? Sim. Então, prestar atenção no rótulo, nas quantidades e nos alimentos que já tem naturalmente. Eu gostei da dica do sal de ervas. Eu acho que é fácil, barata e compensa. E eu vou colocar no Instagram para as pessoas verem quais são as piores fontes de sódio. Isso, as piores. Eu vou colocar lá, coloca depois no podem entrar, seu Insta. Que vão ver. Vou te agradecer, doutor Roberto, e vou contar para o público que é o seguinte: semana que vem, segunda-feira da semana que vem, que dia será segunda-feira da semana que vem? 26, dia 26 de março, gente, como voa o tempo. Doutor Roberto e a chefe Malu Lobo estreiam um quadro aqui no Você Bonita para vocês e para vocês participarem. Vai funcionar assim. Eu já vou contar que o tema, você vai mandar lá no @VocêBonitaTV, o tema desta estreia do quadro na segunda-feira, agora, dia 26, vai ser obesidade. E vocês vão mandar as perguntas. Todas as perguntas que serão feitas serão perguntas do público, respondidas ao vivo pelo Dr. Roberto. O nome do nosso quadro é Responde Doutor. Que bacana. E a nossa querida chefe, Malu Lobo, vai trazer sempre receitas que serão aí ao encontro do que você vai dizer a respeito daquele tema. Só que tem uma brincadeira e que você também vai participar. A Malu vai trazer 2 receitas. 2. E quem vai escolher a receita que vai ser feita ao vivo
é você. Enquanto o Dr. Roberto explica tudo sobre o tema, você vai lá votando no @VocêBonitaTV. Já vai estar no Insta e no Facebook, né? A Glaucia acabou de me passar. Então, o Instagram do Você Bonita, @VocêBonitaTV, e o nosso Facebook também. Já está tudo pronto lá para você votar, né? Para você mandar perguntas pro tema. E na segunda eu te mostro quais são as receitinhas da Malu. E durante a pauta, ao vivo, você vai votar. E a receita que ganhar é a que ela vai fazer ao vivo. Vai ficar muito bacana, vai ser muito Carol. legal, doutor Roberto. Teremos um Gazeta. cantinho especial e um tempo aí para responder as suas perguntas e para prestar esse serviço tão bacana ao público, com todo o carinho e a gente sabe competência do Dr. Roberto. Então, muito obrigada pela parceria, Carol. sempre. Estreia na segunda-feira que vem, dia 26 de março. Esperamos e quem vocês. Quiser... Não, vai ser o máximo. Quem quiser saber mais, tem o site nutrasaude.com.br e lá no Instagram você pode segui-lo, @doutorabreviado Roberto Navarro, para saber mais do trabalho e tantas outras coisas. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo pra Malu. Espero vocês, então, segunda que vem. Deus...